Olá, pessoal. A gente começa mais um Singular Universal, número 5. Nem parece que foi ontem que a gente começou o nosso primeiro episódio, nosso primeiro passo, e cada dia mais a gente quer dar mais novos passos, mais novos assuntos, talvez novas entrevistas e assim por diante. Daqui a um tempo a gente volta pro vídeo. Eu sei que vocês gostam de nos ver. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão esperando ansiosamente pelo nosso programa. Isso é maravilhoso de ver e ouvir. Inclusive, beijo, Bam, minha sobrinha, sempre manda um retorno pra gente. Ela me manda já. A nossa publicação no Insta acontece, né? Já tô doida pra ouvir. Enfim. Bem-vindos, meu amigo Titi. Dá um oi pra galera. Oi, gente, é muito bom estar de novo. Oi, amigo, que bom esse encontro aconteceu. E vamos lá, acho que a conversa de hoje vai ser bem produtiva e bem gostosa. E de uma certa forma, pensando na psicologia, ela é até um tanto polêmica, né? Porque é um assunto que, quando é tocado, eu acho que é mais polêmico do que gênero em algum momento. Porque gênero até a gente briga, a gente fala, é um assunto coelhinhos voadores aqui, já que a gente só tá em áudio, né? Entre aspas aqui, atravessa diretamente o nosso fazer clínico, mas esse assunto que já digo que é a literatura, e não literatura de artigo, igual a gente procura nas bases de artigos, revisão de literatura. Não, literatura, romance, ficção, né, drama e assim por diante. Mas a gente chega lá, até porque somos dois apaixonados, o Thiago quanto mais do que eu, e somos dois apaixonados, isso é fato da nossa história. Eu, quando tô lendo um livro, ele já leu 3, eu falei, puta que pariu, que inveja, eu queria ter essa sagacidade de ler, eu não tenho. Às vezes eu tenho. Só um detalhe de quando falamos da minha mãe, a época do luto, até teve um depoimento meu grande no programa, e foi quando eu mais li. Foi uma ferramenta minha, foi a literatura, que foi assim um abraço de conforto, de afeto que eu recebi, foi de ler. E assim, cara, foi maravilhoso. Então assim, já começa com uma provocação. Já cheguei metendo o pé na porta, para ser mais exato, né? Dizendo que é mais polêmico que gênero. Talvez porque é um assunto pouco falado, ou pelo menos pouco pensado. Que é a questão de você ler literatura, romance, thriller, alguma coisa do tipo, para tentar captar melhor as nuances das nossas subjetividades, vamos dizer dessa forma. Mas, contudo, no entanto, eu fico chateado quando esse assunto me lembra um professor em sala de aula. Não vou dar muitos detalhes para também não identificar esse professor. Ele dizendo para o pessoal ler mais artigos, porque se fosse para ler literatura, eu também gostaria de passar o dia inteiro. E lá eu tava sentado, lembro até hoje, tá assim, tô falando pra ti e a coisa tá aparecendo aqui a cena na minha cabeça, e eu pensando, puta que pariu, como assim um professor dizer isto? Em termos de economia da atenção, em termos de alunos defasados, em termos de senso crítico, em termos da própria leitura, a gente percebe isso quando você é professor mais do que eu sabe do que é isto, e bate a chateação. Bate a chateação porque principalmente vem do professor existencialista, que supostamente era para mais incentivar realmente essa pegada, né? E que interessante, vira e mexe, ele citava livros, mas não livros de literatura, porém citava ou indicava filmes ou séries para ver, né? Que também a gente pode unir esses dois, né? Literatura e filmes, que também são meios diferentes, porém tem pegadas parecidas, né? Então eu te jogo essa batata quente no colo, porque você é professor, né? Você lida diretamente com gente novinhas. Sim. Então, vindo aí talvez de leituras defasadas, não sei como é para ti aí no Paraná, mas eu acho que nós temos um quadro ruim no nosso país todo em razão de leituras. E o que tu acha dessa polêmica? Você acha que é polêmica realmente e que vale a gente ler literatura enquanto psicólogo? Manda, eu sei já a resposta, tá? Mas vamos destrinchar isso, por favor. Claro. Sim ou não, né? Vamos porque se você me der se é assim, eu acabo o programa e não tem como, né? Não, imagina. Pergunta boa é aquela que a gente não tem medo de ficar com ela um tempo, se demorando nela. Cara, essa discussão que tu traz, assim, me lembra muito que me faz lembrar muito do meu jeito de ser prof.
né, diferente da tua formação, os meus professores, sejam eles de clínica ou psicossocial, que são as ênfases, né, do curso, eles sempre traziam exemplos de literatura. Então, inclusive, Maravilha. meu primeiro orientador de PIC, de Programa de Iniciação Científica, ele, além de ser filósofo, o professor Gilberto, daí eu vou citar, né, que é o Gil, que é o meu querido... Positivo a gente cita, dá detalhes para as pessoas saberem quem é. O Gil, ele é um showman, assim, né? Ele é o Joe Armstrong da sala de aula, assim. E até porque, assim, ele, como filósofo e daí também formado em inúmeras outras áreas, ele propunha essa leitura da psicologia a partir da obra de arte. Então ele fazia essa relação em sala de aula muito legal. Aí depois, quando fui para comunicação social, isso também foi possível. Aí depois, no final, meu orientador foi o Jorge, que foi também filósofo, daí ele fazia essa relação, sabe? Mas orientador na graduação, onde isso? Na graduação ainda na época de iniciação científica, assim, né? Que a gente era ratinho dos congressos e resumos expandidos. Mas uma coisa que o teu relato me comove é pensar que a psicologia é uma ciência séria e de afetos tristes, sabe? No sentido de uma psicologia, ela não dá riso, é uma psicologia que não dança, é uma psicologia que não dá piruetas, não é uma psicologia que se faz esteticamente. E é muito triste um docente em sala de aula ensinar uma ciência que tem cara de morta. É uma ciência que não é potente, uma ciência que não se cria, que não, sabe, que não se transforma. Diga-se de passagem, cara de morta, não cara de morte. Né? Vamos fazer esse adendo aqui porque você, como já tivemos o episódio passado sobre morte, sobre luto, então não, cara de morta, cara de inexistente, eu acho, né? Acho que é pior do que isso. Exato. Mas continua, só queria fazer essa piadoca. Não, total. Eu tenho um apelido, né, que eu acabo me tornando Doutor Morte, né? Só falo desse negócio. Mas é sobre isso, assim. A minha opinião em relação a isso é que, assim, a literatura e a psicologia, elas são amigas íntimas. Só que a sensação que me dá é que a gente, na formação, tenta buscar um rigor científico tão obsceno para que a gente seja validado pelos alunos, para que a gente seja validado pela comunidade científica, que a gente esquece... Está em voga, né, meu amigo? A questão dos estudos baseados em evidências, alguma coisa do tipo, né? Exato. Que tem todo o seu valor, vamos dizer assim. Exatamente, exato. Esse tipo de psicologia também tem o seu valor, mas ela não é exclusiva nem única, ela não é totalitária de coisíssima nenhuma. E daí pensar que, assim, literatura e psicologia, elas têm uma aliança muito profunda. E daí Sartre é um autor maravilhoso para fazer essa ponte, ou essa conversão entre essas duas áreas. Porque ele já fazia isso com a filosofia e a literatura, e daí hoje nós, como psis... Deixa eu só fazer um adendo aqui, para quem não conhece Sartre, além das próprias filosofias, escreveu teatro, escreveu romances, escreveu ensaios, e o que mais ele escreveu? Cara, texto jornalístico, escreveu crítica literária, escreveu biografia, eu acho que você falou biografia uma vez também. Roteiro de cinema. Que inclusive fez o roteiro do Freud. Cara, o roteiro do Freud é o mais gostoso, é meu favorito. Então, assim, é só para fazer esse adendo, né? Para quem tá dentro do existencialismo com um pouco mais de contato, já sabe disso, né? Mas para quem não está nesse meio e apenas está nos ouvindo, não sabe, né? Mas continue, por favor. Sim, não, é perfeito. E uma coisa que a gente consegue perceber é que, assim, essa passagem entre literatura e psicologia é uma passagem relativamente nova. Pouco se explora isso na formação, e quando a gente pesquisa, e daí, né, tem a tua vivência também de tentar pesquisar sobre o assunto e encontrar alguns três artigos em bases de artigos que fiquei assim, cara, como assim? 3 artigos sobre literatura e psicologia, e muitas das vezes era revisão de literatura. Para quem não sabe, revisão de literatura é você pegar vários artigos e fazer revisão disso tudo que já foi escrito. Não, eu queria literatura, romance, essas pegadas mais
floreadas, digamos, da vida, né? E não tem. Claro, se jogar no Google, você vai achar um monte de reportagens. De fato tem, né? Porque eu, ou você que estiver nos ouvindo, ou o Thiago, pode ir lá abrir um blog, um Substack, alguma coisa da vida, e escrever. Ótimo. Mas essa questão de pesquisa científica, eu não achei. Para quem estiver nos ouvindo e saber de um bom artigo, manda pra gente, porque é interessante. Até fui pesquisar em razão de dar um pouco mais de teor ao nosso programa, né? Senão ficaria duas comadres conversando aqui sobre livros que gostam, sobre o que gosta de Sartre e assim por diante, não? Então eu fui atrás. Até joguei em sites de inteligência artificiais, que hoje tem alguns que nos ajudam a fazer pesquisa, e eu só achei no Cielo e no Pepsi. Eu fiquei muito embasbacado com a situação, por isso que nós dessa vez deixamos a conversa mais livre, mas eu já antes da gravação falei, Thiago, preciso fazer uma provocação, porque é algo que me incomodou muito. Então nós estamos nessa conversa, continue, por favor. Exatamente, assim, são pouquíssimas pesquisas que fazem essa relação, o que torna o assunto cada vez mais escasso de debate, né? Para que serve a pesquisa? Porque quando a gente pensa na comunidade acadêmica, se não há um debate de ideias, de arranjos e diálogos, o problema ele não é ouvido, ele não é notado. É preciso que isso seja de fato compartilhado. E daí pensando em Sartre, né? Logo no que é literatura, ele vai promover uma possibilidade de pensar algumas formas de expressão literárias que poderiam provocar em nós uma consciência reflexiva. E daí assim, né? Provocar em nós afetos de identificação, de comoção, de arrebatamento mesmo pela literatura. Quer dar um exemplo para a gente ilustrar isso bem? Eu já posso pensar no exemplo. Mas a ideia é que, pela via da emoção, pela via do reconhecimento da minha história naquelas palavras, que eu pudesse tematizar aquilo que leio e aquilo que vivo. É como se, no momento em que eu estou lendo uma história, não sou eu que leio, é a história que me lê. Existe uma simbiose ali acontecendo nesse processo. Interessante. O exemplo que eu trago, e daí agora é o momento em que eu pego o trechinho do que é literatura, né? Na página 47, no tópico Por que escrever, que é o tópico 2, o Sartre vai escrever assim: a leitura é um exercício de generosidade. E o que significa isso, né? Generosidade é o escritor que pede ao leitor, né, não aplicar a sua liberdade abstrata, mas doar toda a sua pessoa, com suas paixões, suas prevenções, suas simpatias, seu temperamento sexual, suas escalas de valores. E daí ele continua embaixo. Eis porque vemos pessoas reconhecidamente duras, né? Pessoas fechadas, pessoas herméticas, verterem lágrimas diante do relato de infortúnios imaginários, né? De personagens que vivem, violências atrozes, assim, né? Por um momento elas se tornam aquilo que seriam se não tivessem passado a vida toda mascarando a própria liberdade. Então o Sartre, ele já traz, assim, uma provocação de pensar a palavra é uma coisa que pode mobilizar tanto, né, quanto qualquer outra relação humana, né, para que esse sujeito se experimente livre de fato, né, para que essas máscaras caiam, para que essas alienações comecem a serem deslocadas. Lógico, a gente não está aqui também, né, amigo, desmerecendo, por exemplo, o fazer clínico. A gente sabe que são outros recursos. A gente utiliza a palavra de uma outra forma. A gente utiliza a dimensão do olhar de uma outra forma. Isso está fora de questão aqui. Uma ferramenta, né? A literatura é uma ferramenta também para o fazer clínico. A gente não desmerece. A gente só está, como começamos a dizer, no sentido assim, talvez falte. Porque a literatura é sutileza. E a gente está lidando em nosso fazer clínico com sutilezas. Né? Você me dizendo, você transcorrendo agora, falando, me vê assim, cara, vou resumir o que o Thiago estava dizendo, na minha cabeça estava assim, né? É pra gente aprender a dar nome às coisas. Eu acho que a literatura nos facilita muito nesse sentido. Até nos artigos que eu estava lendo, vou novamente dizer nos poucos artigos que eu achei, né?
ajudar a traduzir, porque é uma questão de uma vivência que não é nossa, mas acaba sendo nossa, mas da nossa forma, porque a gente acaba dialogando com isso e criando um mundo à parte, digamos assim, durante essa leitura. E coisas, eu vou só citar aqui por cima, eu lembro lendo o Daini Arnaud sobre paixão. Uma paixão sim. Uma paixão. Cara, novamente dizendo, é você aprender a nomear a paixão. De você olhar para você mesmo, o seu corpo, e lembrar de momentos de paixão e falar, cara, e não é isso realmente? Dessa forma, claro que não é a única descrição de paixão, mas é só um exemplo aqui, né? Faz muito sentido isso que ela está dizendo. Justamente por isso, porque a gente, no fazer clínica, a gente vai estar diante disso, das pessoas talvez, acho que em boa parte das vezes, não sabendo nomear o que estão sentindo. E aí? Exato. E daí, pessoas que não têm... Cara, não tem sintaxe, não tem alfabeto que dá conta de nomear. E do outro lado da mesa, do outro lado do divã, do outro lado da cadeira, do poltrona, whatever... Você tem do outro lado da tela, porque nós somos online também. Exato. Você tem psicólogos que não sabem ler uma história de vida. Não sabem ler, não sabem codificar a história de vida. Porque passa o tempo todo lendo papéis mortos, papéis que não dizem nada com nada. E que de repente está diante da vivência, e a vivência, ela simplesmente violenta esse não saber. Atropela tudo isso. Atropela, lógico que atropela, porque no artigo tá tudo bem organizado, tá tudo bem ambientado, tudo muito bem esclarecido. Vou chegar agora, o meu paciente vai chegar, olhar no texto, flap, a tabela tá assim, tá dizendo que é isso, daí chega na clínica, você fala pra pessoa qualquer coisa ou pergunta qualquer coisa e a pessoa, tipo, não soube ler? Não soube aplicar? E aí? Exato, tipo, que é isso, cara, que tá acontecendo? Então, a literatura vem a desafiar também nós, enquanto psicólogos, no entendimento de que até que ponto você, psicólogo, de fato dá conta de ver, de enxergar a realidade, né? Até que ponto o alcance da tua visão chega. Porque pode ser que seja bem limitado. E a gente dizendo ainda sobre a realidade de outras pessoas que nos procuram. O que torna a coisa, o exercício mais difícil, porque se vamos pensar assim, pensar como homem, como dois homens sabemos o quanto é difícil para os homens cis, héteros e assim por diante nomear o que sentem, né? Então assim, dá vontade, são portas, vamos dizer assim, são portas, emocionalmente falando. Eu nunca atendi. Eu atendi um homem na época da faculdade, no estágio, mas não atendi ainda na clínica. Quero atender até porque é um público que eu quero atender e realmente eu me interesso muito desse assunto. Mas a gente sabe que lendo relatos de outros profissionais, de outros colegas, dizem simplesmente que muitas das vezes as primeiras sessões, depois das sessões de entrevistas e assim por diante, é ensinar esses caras a nomear o que estão sentindo, porque falta repertório. E literatura é isso, é repertório de sutileza, de subjetividade, de detalhes de você olhar para a pessoa e, cara, talvez essa história tá indo para tal canto. Eu tô sentindo, porque assim, você consegue ampliar mais o que a pessoa tá trazendo. E não simplesmente colocar dentro de uma teoria, dentro de um artigo. Né? Porque é uma história, a gente precisa de nuances dessa história. Sim, e daí a gente pode se perguntar o que pode ser feito com pessoas que não sabem dar nome para aquilo que vivem. Pode ser feito absolutamente tudo com essas pessoas, inclusive negligenciar direitos fundamentais, negligenciar aspectos emocionais da vida dessa pessoa. E daí uma coisa que me vem à cabeça é que sustentar o argumento de que a psicologia é inútil no nosso lugar de psicólogo, é sustentar o argumento de quem tem que ter o alfabeto, quem tem que ter o saber é a gente. E daí a gente se coloca num lugar assim de poder, tipo, não é o paciente que tem que saber nomear, sou eu que tenho que ensiná-lo a nomear esta bagaça. E daí... né? Exato, que relação horrorosa de senhor escravos. Eu sou o saber, eu sou o absoluto, tu não é. E você dizendo isso me faz muito lembrar da questão do senso comum, de que para muitas pessoas a psicologia, a terapia é justamente isso, né? É justamente o profissional pegar na sua mão e te dizer o que tem que fazer. Porque assim,
Você tá sentindo raiva, cara. Mas, cara, uma coisa é eu suscitar que a pessoa está sentindo raiva pelo que você tá me dizendo, isso é raiva. E outra coisa é dizer, você está sentindo raiva. Não sei se consegue... Porque, assim, quando a gente tá analisando junto ao paciente o que está acontecendo, é a raiva dentro do contexto desse paciente. E não pegar como se fosse uma forma e colocar o paciente ali, você está sentindo raiva. Esse é o seu problema. O restante não importa, né? Então, me veio muito essa cabeça do senso comum que eu já ouvi pessoas próximas falando justamente isso. Se eu for no psicólogo, eu quero que o psicólogo diz o que eu tenho que fazer, o que eu tô sentindo. Não. Nenhum bom profissional acredita que vai fazer isso, né? Até porque aquela coisa é colocar o nosso na reta. Exato. E assim, que autoridade a gente tem para tirar da possibilidade do outro a nomeação das coisas, o sentido que ele vai dar para as coisas, né? A palavra que ele vai dar para as coisas. E assim, a gente só consegue ter esse debate quando a gente entende o peso da nomeação, como você colocou, o peso das sutilezas. E só a literatura provoca. Eu me recordo muito do trabalho, tem um trabalho clássico que se chama Ética e Liberdade ou Ética e Literatura. Só um momento, vou dar uma olhadinha. Olha aí. Só um momento. Eu acho que é Ética e Literatura em Sartre, do professor Franklin Leopoldo Silva. E ele vai dizer que, assim, no Sartre tem uma passagem, né, entre filosofia e literatura, dando uma ideia de que a filosofia seria maior que a literatura, né? Mas ele coloca assim, que o Sartre vai dizer mais ou menos as mesmas coisas de forma diferente nessas duas áreas do saber. E uma não vai exemplificar a outra, mas as duas caminham juntas para o mesmo fim, né? Para essa experiência humana, né? Ele vai colocar a literatura como uma experiência humana. Eu acho que isso, para nós, é muito bacana quando a gente pensa em clínica também. Porque pela vida da literatura a gente consegue ler acontecimentos, situações que durante a vivência, durante o acontecimento da vida, você não dá conta de ler, você não tem aquela paciência de ler, entende? Coisa que, cara, uma vez que estamos ali na narrativa, não, você tem essa paciência, você tem essa abertura. Além de ser também uma relação que não tem um olhar, né? O livro é um livro. Ele não vai ter um olhar te devolvendo, repreendendo, sustentando a vergonha ou identificação. Não, ali é uma relação um pouco mais discreta nesse, menos diretiva. Eu fico justamente pensando novamente. Né? O legal da nossa conversa é que a gente imagina uma coisa e vai atravessando outras, né? Essa questão de não alcançar as vivências. Eu, novamente, citando mais um livro que a gente ama, que é mais uma questão de, nessa parte de perceber que, cara, a gente não vai dar conta de tudo e a literatura vai nos ajudar muitas vezes nesse ponto. Mau hábito. É a história de uma pessoa trans, ela contando as vivências, autobiográfico. Dá muita nuance. Eu como pessoa LGBT, em muitos momentos me identifiquei muito com o que ela estava passando. Não, claro, no seu ínterim todo, né? Mas justamente, mesmo sendo a vivência de uma outra pessoa, de um outro aspecto de vida, houve a identificação e eu consegui identificar e nomear, novamente trazendo para essa questão da nomeação. Olha aí, se uma pessoa aparece na clínica ou eu me apareço a mim mesmo dessa forma, já tenho um novo calabouço de informações que eu consigo usar, sabe? Que eu consigo notar nas outras pessoas. Porque é isso, né? É uma questão de alteridade, é uma questão de empatia, questão de reconhecer nos outros. A literatura faz muito disso, né? De reconhecer nos outros outras vivências. É sair de si mesmo. Sair dessa parte em si mesmada, né? Porque se a gente não abre os ângulos, as possibilidades, a gente fica muito em si e fica achando que isso basta. Talvez basta em alguns sentidos da vida, talvez isso basta. Mas esse basta é o suficiente? Sabe? Né? Exatamente. E a gente vai perceber que, assim, na literatura, e daí, bom, outros autores vão se questionar sobre a vida basta, a vida não basta, né? E daí alguns vão falar, cara, a arte tá aí porque a vida não basta, né? O Nietzsche já coloca isso com muita força. Né? Para Sartre, a gente pode pensar que a vida é tão ambígua e tão situacional que não dá para uma lente só dar conta dela. Eu acho que por isso que ele é um autor que
ele flerta com tantos estilos. Daí teatro, clínica, tudo aquilo que a gente estava mencionando. Porque assim, não dá pra gente dizer que a experiência humana ela pode ser codificável por uma única lente científica. Ainda mais ciência que o próprio autor já critica. Eu acho que a literatura ela se beneficia muito da falha da ciência, de querer resolver problema. Problema pra quem, né? Aham, exato. E daí a literatura vem e fala assim, resolver, meu querido, a gente vai sentir na pele. E nós vamos complicar essa porra, né? Exatamente. A literatura fala assim, você quer que eu explique tintim por tintim? Pois eu não vou te explicar tudo, eu não vou te dar de mão beijada, eu vou regaçar você por dentro. Vou fazer você pensar. Não desse jeito gostoso, às vezes gostosinho. Mas a ideia é de que, cara, eu não tô aqui pra satisfazer a tua consciência, né? Tanto é que é aquela consciência mal ainda não veio para nos satisfazer, né, meu amigo? Então, assim, a literatura Exato. muito menos. Exato, é aquela consciência malheurosa, consciência aquela consciência infeliz que vem, assim, sabe? De putz, não tem resposta, eu vou ter que me inventar para dar conta disso, vou ter que inventar um outro sentido. E é para isso que a literatura tá aí. Eu acho que talvez por isso que existem alguns psicólogos que produzem uma ciência morta. Não goste tanto da literatura, porque ela é a possibilidade do riso, ela é a possibilidade de outras vidas que não as deles, sabe? Muito além do blasé, né? Vamos dizer, muito bem da cara. Eu acho que eu vou até dizer assim, eu não sei se eu necessariamente vou dizer que é uma ciência morta, mas eu acho que eu vou fazer algo que não... Deixa eu colocar logo dizendo, né? Eu acho que não é morta, é careta. Essa palavra eu acho uma palavra muito declaradora da sua idade, amigo. É careta, é boboca, é qualquer coisa do tipo, porque assim... Por que eu tô dizendo isso, né? Uhum. Contrapondo ao que você tá dizendo, porque o morto é inexistente. Uhum. E o careta é algo que se pretende a ser muito maior do que é. Eu tô fazendo um exercício aqui contigo, tá? Porque, claro, como novamente dizendo, gente, os artigos científicos são ótimos, que venham mais. Claro. Mas é duro. A gente tá justamente isso, querendo colocar um pouco de vida nisso. Por isso que eu falo que é careta. Acho que a gente tem que ler os artigos, até porque eles dão uns recortes de realidades, mas assim, são recortes, e não é a vida inteira, não é a vida do paciente, não é a vida nossa. É um direcionamento sobre o que pensar. E sobre o que pensar não significa que eu concorde ou que a gente vai levar isso a ferro e fogo. Por isso que eu falo que é careta, sabe? É muita pretensão, vamos dizer assim. Não sei se... Sabe por que eu ainda insisto na questão da morte? Não porque eu sou doutor Morte, mas porque... Cadê sua foice? Você não trouxe a foice, eu uso um martelo também. Não, mas daí seria outras coisas, né? Inclusive, eu tô querendo tatuar o Machado de Assis, e daí eu falei isso pra um amigo, aí eu falei, eu quero tatuar o Machado. Aí ele falou assim, nossa, você vai tatuar o símbolo do socialismo? Eu falei, não, Machado de Assis. Não era. Mas o lance da ciência morta, que ainda vive, né? Eu fico pensando no zumbi mesmo, cara. Você pode, e daí, pensar na experiência do zumbi, que é aquele corpo meio que é meio vivo, meio morto, que você já tem algumas larvas saindo dele, mas ele continua andando. É a sensação que eu tenho desse tipo de ciência. É morta, decadente. Fracassou e continuará fracassando. Temos vermes saindo dos olhos, assim, gosto meio em decomposição, mas continua andando, assim. Faz sentido também. Acho que as nossas duas metáforas dão para ser usadas por aí. Eu não vou desistir da minha. E falando em artigo, dentro dos pouquíssimos artigos que eu catei por aí, eu quero ler um trecho que, apesar de, né, acho que fala bastante bem em alguns trechos que dá para ser usado aqui, né? Que é o autor é José Célio Freire, da Literatura e Psicologia, a Constituição Subjetiva por meio da literatura como experiência, né? Então é isso que a gente está querendo tratando aqui, né? E tem um trecho bem na conclusão que eu acho que vale a pena a leitura, que também acaba sendo uma ampliação do que a gente está dizendo, que vou ler o trechinho, tá? São 2 rápidos parágrafos.
A boa literatura, se assim podemos dizer, é aquela que nos apresenta o humano em suas variadas formas, claras ou obscuras, definidas ou ambíguas, serenas ou intranquilas. É ainda aquela que lida com elementos do afeto, da cognição e da volição, mas sem recorrer a taxonomias. A leitura deve ensinar-nos o valor do mutável, dinâmico, inesperado, inédito, rúptil. É disso que se trata quando ansiamos por compreender a existência. São fatos, acontecimentos, vivências e convivências, urdiduras de lembranças e esquecimentos, passagens e paisagens, desejos e dejetos, a memória, a percepção e a motivação humanas estão expostas nos livros e na vida dos homens. Porém, resta por detrás o inédito e o inaudito. Aí coloco só o finalzinho assim. Após a leitura de um grande livro, não podemos imaginar sermos ainda quem éramos. Eles nos tocam em nossa abertura ao mundo e ao outro. Então, assim, cara, eu só que fiz questão de trazer esse trecho porque ele abre bastante justamente isso que a gente está dizendo. Né? Não são só historinhas bonitas que pelas quais a gente se apaixona, pela qual a gente sente raiva, não. O porquê de sentirmos raiva e nos apaixonarmos por essas histórias. Passa por esse trecho, não sei se você concorda. Não, eu acho que o trecho ele fecha assim brilhantemente a discussão, porque se trata disso. Não tem como tu sair o mesmo depois que tu se abriu para a experiência da leitura. Depois que tu sai da experiência da leitura, tu não sabe se você leu o livro ou se o livro te leu. É isso, muda tudo, né? É uma pena que poucos psis reconheçam isso como uma função extremamente potente para a clínica. E eu espero que, de algum modo, depois dessa conversa, assim, tenhamos alcançado alguns sujeitos dessa ciência. Eu vou aproveitar antes de nós fecharmos realmente o nosso programa, porque eu acho que é uma pergunta que vale a gente analisar, já que você aqui é o prof. Como que, por curiosidade minha mesmo, como que você observa isso na sala de aula? Existe a pegada dos alunos com a literatura, essa proximidade? Porque, assim, é diferente de eu ter um professor que não dá esse interesse, não dá essa valorização à literatura, diferentemente de ti, que realmente, assim, é um apaixonado por isso, coloca isso nas suas teses, eu não lembro, tem os seus títulos, tem um título acho que do seu mestrado sobre morte, que eu não lembro, que era literário bastante. Como que era o título mesmo? Que era bem diferente. A morte vivida, o paradoxo da finitude, em Jean-Paul Sartre. Então é de um outro teu, mas enfim, de qualquer forma. Da morte do outro fantasma de meu ser, eu acho. Eu te mandei. Eu não lembro necessariamente, mas tem um que é bem literário teu. Não são esses, mas de qualquer forma você expõe, coloca, aplica essa literatura, né? Então me vem novamente do começo da nossa provocação. Vivemos numa época de disputando a atenção de todo mundo, não só dos mais novos, né? Mas de nossas mesmos. No rolar infinito da tela e também dos textos muito rápidos, né? Achando que a gente tem um vasto conhecimento, um vasto poder crítico vendo textos curtos. Acho que textos curtos ou vídeos curtos são portas de entradas para drogas, vamos dizer assim. No mínimo, ir ali no YouTube ver uma discussão com alguém. Mas no seu papel como professor, observando isso em sala de aula, como que tem sido? Cara, depende muito de cada sala. As salas cada vez mais elas vêm com demandas muito específicas. A gente percebe que a medicalização da vida ela está muito forte agora na universidade, coisa que pensávamos que não chegaria devido ao filtro que se tem no ensino médio à graduação. Hoje que esse filtro não é tão mais recorrente devido a uma precarização da universidade, tanto pública quanto privada. Você tem uma facilitação do acesso em ambas as partes, né? Então você tem isso. O que eu percebo em termos de literatura? Lê-se os livros, os best-sellers do momento, né? E é ótimo. Da vida, que é bom. Claro, sim, é ótimo. Assim, não sou contra os best-sellers, inclusive tenho best-sellers. A questão é que eles param ali, né? Eles param ali no best-seller. Você riu da minha cara porque você sentiu alguma coisa. Tá falando, tem amigos que leem. Não, tem amigos que leem best-seller.
Pois é. Nada Eu no contra, jogo. né? Joga o jogo, sim. Mas assim, lê-se os best-sellers ou lê-se muito pouco, né? O aluno, ele tem uma espécie de preguiça, assim, quase ontológica de ler os textos que a gente recomenda, que são os textos básicos da disciplina. Geralmente são textos mais teóricos. E Truncados, né? Diferente de uma leitura de literatura que muitas das vezes é muito gostosa, né? Claro que é um outro tipo de leitura. Para quem nunca leu, acredito que quem esteja nos ouvindo talvez já tenha tido contato com um artigo científico, ele é mais truncado, ele é mais objetivo, é para ser dessa forma mesmo, né? Então daí você pega alguém que já tem pouco hábito de leitura e vai para um artigo mesmo básico, mesmo simples. Eu entendo, compreendo, não concordo, mas vai lá. Claro, não brocha totalmente. A experiência do desejo de ler, ela tem pouca libido, como diria uma aluna minha, é um gozo muito seco. Uma aluna estava mencionando, devido a uma experiência que tive do doutorado, né, devido às minhas vírgulas, estava mencionando o quanto fui metralhado por conta do uso da vírgula. E daí a aluna soltou assim, nossa, professor, fazer doutorado em filosofia é um gozo seco. Eu falei, meu amor, sim, é isso. Você definiu muito bem. Mas uma alternativa que eu tenho colocado na sala de aula no momento em que vou separar as literaturas básicas, eu separo contos, e daí literatura curta, ou romances curtos que em algum momento a turma precisa ler. E são títulos que a gente viu ou no ensino médio, porque faz parte de literatura clássica brasileira, ou são títulos que eles nunca vão ler. Por exemplo, me dê exemplo do que tu tem passado. Cara, a gente foi falar de loucura, e daí eu passei o Alienista, do Machado de Assis. Né, que é o clássico. E é um livreto, uma novela, então é uma coisa muito específica. A gente, na matéria de História da Psicologia... com 40 anos, tá? Hã? Eu fui ler o Alienista só com os meus 40 anos, mas tudo bem. Sério? Sério. Meu amigo, eu tinha ouvido dizer assim, eu fui um menino muito levado, muito de rua, muito de gamer também, né? Então eu vim descobrir a literatura realmente já tarde da minha vida. A minha sorte é que a minha professora de literatura do ensino médio, que é a Cher, o nome dela é Shirley, mas tu não chama ela de Cher, né? E ela era uma deusa mesmo. A Cher, ela é uma deusa. E ela explicava Machado de Assis de uma forma, Graciliano, a Clarice foi por conta dela, os períodos mais ali vinculados a barroco da literatura com muita facilidade, ela era muito boa, assim. Então, assim, me apaixonei pela forma como ela passava, assim, ela era fantástica. E daí eu tento trazer isso para os alunos. Agora, na História da Psicologia, que é uma matéria bem pelo primeiro ano, né, segundo período, como a gente vai falar de mitologia, eu trago algumas peças. Então, a trilogia tebana, Romeu e Julieta, do Shakespeare, a gente discute Vidas Secas, do Graciliano, a gente discute A Hora da Estrela, da Clarice, que são obras que vão falar do psico. Vida seca, então por isso o gozo seco? Não é por isso o gozo seco. Nada a ver. Eu não quis fazer a piada, continua, por favor. Péssimo, jamais. Lacanianos vão meter o tijolo na minha cabeça. Mas a literatura que a gente pensa na história da psicologia, né, é para fazer essa amarração teórica com a nossa história brasileira junto, não só brasileira como europeia, né, então tem a trilogia tebana, tem o Shakespeare, a gente vai, deixa eu ver qual outro, a gente vai dar uma cutucadinha no outro mitologia grega, Oh God, que eu esqueci agora nesse momento, o Sísifo, que vai ser muito importante para nós, especialmente, né, no licencialismo. Então, assim, a literatura ela sempre é um apoio para delinear a história criticamente da psicologia, né? Então, é o modo como eu uso em sala de aula. Existem turmas que adoram, e daí coisas maravilhosas acontecem. A gente vive pequenas loucuras muito gostosas de serem vividas. E existem turmas que acham um verdadeiro porre. Cara, que negócio chato, que negócio. E geralmente são os alunos que não permanecem no curso. Eles não vão diante. Interessante esse detalhe. E é muito comum, geralmente muito jovens, né? E
Cara, é muito traiçoeiro. Guri de 18, 17 anos na universidade. Eles estão descobrindo o mundo, né? Então é muito comum que exista esse não se lidar com esse tédio, não se lidar com essa paciência da leitura, não se lidar com tudo isso. Então tem esse momento também da vida, né? E daí a gente percebe que a sala de aula também é esse espaço para criar esse hábito da paciência, do tédio, do debate, do silêncio. É saindo da adolescência, né? Exatamente. Eu tava pensando aqui em minha defesa, sem ninguém me acusar. Duas questões. Eu lembro na faculdade de comunicação que eu fiz, na metade eu lembro, acho que foi a primeira vez que eu me apaixonei por um texto. Acho que você tocou em Romeu e Julieta, mas de qualquer forma foi uma obra do Shakespeare. Então foi, acho que um dos primeiros realmente contatos com algo que me brilhou os olhos. Que me fez, talvez exista uma coisa aqui que eu goste. Porque eu fui muito do game, mas eu também fui muito dos filmes. Então eu assisti muitas séries e muitos filmes, né? Então o meu letramento, digamos assim, em histórias sempre foi em filmes, em televisivos, em vídeo, né? Não à toa eu desdobrei para fotografia durante um bom tempo. Então tem muito dessas questões também, o que me ajuda muito, porque eu fui um cinéfilo durante um bom tempo, diferente de assistir superficialmente alguma coisa, né? Então, chegou um tempo que isso pra mim já não me bastava e eu comecei a descobrir a literatura. Mas eu ainda sou mais do vídeo do que do papel. Eu sou ainda mais do filme e da série, consigo me prender mais nos produtos audiovisuais do que necessariamente ali do papel, de ficar, né, nessa paciência, né? Então acabo lendo menos e acabo assistindo mais. Mas ultimamente eu tenho estado mais para a leitura do que para o vídeo. Tanto assim que tem uma lista infinita de filmes cults e não cults que eu quero assistir. E quando eu penso que tem que assistir, eu falo, puta, não tô com essa passinha. Mas enfim, meu amigo, acho que foi um programa bastante produtivo. Não gosto dessa palavra, mas acho bastante produtivo no sentido assim, que é de colocar essa discussão em dia, de colocar essa discussão para as pessoas, para ter essa noção da literatura, até mesmo como incentivo para a leitura, né? Acho que isso é muito importante, não só para a psicologia, mas para a própria vida. Imagina, se é importante para nós, como profissionais, para aprender, ajudar o paciente a nomear, imagine para o paciente lendo sobre, né? Não à toa, uma ferramenta, né? E tem alguma dica para nós hoje? Cara, dica. Tem uma dica interessante. Eu tô lendo a dica ainda, né? Mas falando de nomear e a coragem de nomear, de falar sobre isso, talvez o livro que eu tenho mais me dedicado agora, nesse momento, tô finalizando ele agora, é o Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Tu já indiquei ele em algum lugar? Não sei, mas como a gente tá falando de literatura, eu também tô sem indicação, eu vou novamente indicar. Falando dessa questão de aprender a nomear, os livros do Eduardo Luiz são ótimos para isso. Nossa, perfeito. Ou da Annie Arnaud também, né? Ou da Alana Portela, o Mau Hábito. São ótimos livros, por isso que me pegaram, né? Porque eu começo a comunicar comigo mesmo. Essa é a grande intenção. Sim, e eu gosto muito desses três, assim. Não tem como não amar os três. E eu colocaria o Memórias de um Cárcere. Muito bom, vale muito a pena. E deixa eu fazer só um adendo, finalizando na finaleira. Tem um clube de leitura, tu abriu um clube de leitura, alguma coisa do tipo assim, você chamou no Insta, alguma coisa do tipo, fala mais. Já que a gente tá incentivando, manda aí. É verdade. Eu tenho uma lista de transmissão que se chama Leituras Abertas, que toda sexta a gente faz ou de manhã ou final da tarde, em que a gente para uma horinha a cada 15 dias e a gente lê um conto ou lê uma poesia juntos e discute as vivências da leitura. Como tem muitas pessoas ali, amigos, amigas, colegas, conhecidos, que são da psicologia, filosofia ou da arte, artes visuais ou da própria literatura, geralmente a gente discute alguns aspectos formais, mas o intuito é trazer a vivência mesmo, o que afetou, o que não afetou, e daí deixar um espaço mesmo livre para o debate. E tem sido muito legal, e daí qualquer um pode participar, um grupo livre, 0800, assim. E tá lá assim, normalmente você coloca no story, né, chamando para participar. Coloco no story, tem uma lista de transmissão do Instagram, que é aberta ao público, muito tranquilo. É isso. E é isso, fica o convite.
Eu não participo porque é uma coisa que eu não daria conta. É mais uma coisa para não dar conta, então assim, mas eu indico porque eu sei que o meu amigo aqui é um leitor contumaz e tem muita gente participando, então esse é um ótimo sinal, né? Meu amigo, muito obrigado por mais um papo. Dessa vez free, né? Sem pauta praticamente. Não, sem pauta não, sem roteiro. Pauta teve. Mas foi gostoso, foi bastante produtivo, odeio essa palavra, mas funciona. E que fique a provocação para nós lermos mais ainda a literatura, seja lá que literatura for. Sim, foi gostoso demais, eu amei também. E é isso. Um beijo para todo mundo. Beijo em todo mundo, até a próxima. Até.